Dando continuidade ao nosso estudo sobre o Perceptron, a gente vai implementar nesse vídeo a regra delta. A regra delta é comumente conhecida, o método apresentado por Idle e Hoff, e eles chamaram esse método de Adaline. Depois foi notado que esse método apresentado por eles já era conhecido desde a década de 30 pelo nome de Fisher, e o método, a regra delta, o Idle-Hoff ou Adaline, eles são uma especificação, um tipo restrito da regra Fisher. A gente vai tentar implementar essa regra, a gente vai implementar para entender a função de custo do Adaline, essa regra delta. A gente tem que entender como que o neurônio funciona, porque o cálculo feito aqui para calcular a função de custo, ele utiliza não o valor final predito depois de passar pela função de ativação, mas o valor de antes de passar pela função de ativação. A atualização também é feita. Nesse caso, as fórmulas de cima e de baixo são correspondentes, desde que os rótulos de y sejam -1 ou 1. Dessa forma aí a gente pode substituir, porque -1 ao quadrado dá 1 e 1 ao quadrado também dá 1. A gente pode fazer essa substituição da função de custo e, consequentemente, a gente pode fazer a substituição aqui também na atualização dos pesos. Mas isso só funciona quando os rótulos são -1 e 1. Vamos entender, então, como que funciona. O neurônio do Perceptron ele tem duas partes básicas. São dois valores que ele calcula no neurônio. Esse valor A aqui é o valor de pré-ativação. E o valor de pós-ativação é o valor que passa aqui pela função de ativação. Tá vendo? Esse aí é o valor de pós-ativação. E o Adaline usa o valor de pré-ativação para calcular os gradientes. Por isso que o resultado dele pode ser diferente tanto do Perceptron Criterion quanto o Range Loss. Então a gente pode imaginar o Perceptron sendo dessa forma aí, que ele tem uma função de ativação linear e depois ele passa por uma função degrau para dar o resultado discreto. Vamos tentar implementar baseado nessa parte aqui. Então a gente volta aqui para o nosso Perceptron para fazer as alterações e incluir o Adaline. Para isso a gente tem que, é claro, entender aqui como funciona essa divisão de pré-ativação e pós-ativação. Tá, vamos fazer uma cópia do custo Perceptron e vamos chamar de Adaline ou regra delta. Eu vou chamar aqui de Adaline. É o nome dos autores. Qual é a diferença? O erro do Adaline ele é calculado com a pré-ativação, e aqui a gente já tem calculado com o predict, não é, após a ativação. E o custo do Adaline ele é um pouco diferente, porque ele usa 1 menos, e aqui a gente pode colocar também. E o erro de forma muito parecida também com o Perceptron. A diferença é essa, que ele vai colocar aqui, usar esse A, que a gente já está usando aqui no Perceptron para fazer o nosso predict. O que a gente pode fazer? Primeiro, fazer uma função de
pré-ativação. Né? Vamos chamar de pré-activate. E aqui a gente vai passar o X. O que ele vai retornar? Esse mesmo valor que a gente tem aqui, ó. Para o Perceptor continuar funcionando normalmente, a gente pode chamar aqui self preactivate X. E aqui vai continuar funcionando. Vamos testar. Vamos colocar esse aqui para testar. A gente não precisa de todos os dados. A gente precisa só da base de dados que já tem. O custo, vamos colocar o custo Perceptron por enquanto. A gente não precisa fazer esse plot. A gente pode apagar essa parte também. Vamos ver. Ok, ele está convergindo ainda do mesmo jeito. Não alteramos nada que prejudicasse. Agora, como a gente pode colocar esse custo aqui? Vamos passar aqui para a Adaline. Ok, continua convergindo. A gente pode, inclusive, imprimir o custo aqui. Para ver essa impressão que o Perceptron faz. O Perceptron vai baixando os custos até chegar. Tudo bem. Agora a gente está passando com a Adaline, mas veja que só de usar a função de custo nem sempre ele convergiu. Ele já mudou alguma coisa. O principal que a gente precisa fazer é ajustar esse gradiente, que a diferença é simplesmente o predito é o valor durante essa iteração. O predito ele tem que ser o valor de pré-ativação e não o pós-ativação. A gente pode colocar aqui no Adaline um método init que vai colocar um valor aqui self.preactivated igual a true. A gente vai colocar esse método aí e a gente faz uma pequena alteração aqui no fit para verificar se essa base é pré-ativada ou não. Então ele coloca aqui self predict if tiver o atributo em self.custo, o atributo preactivated, foi esse, preactivated. Se ele tiver o atributo, ele volta. Se não, ele vai retornar self.preactivated preactivate X. Bom, ficou muito esquisito esse jeito. O que eu vou fazer? Eu vou colocar isso aqui de uma forma mais legível para ficar melhor de entender. Então, esse valor aqui vem aqui para o else e esse valor aqui vai para essa parte aqui para o ypred. Só que seria interessante a gente verificar se esse preactivated é igual a true. Então, a gente pode colocar mais uma coisa aqui. And custo preactivate. Ok. Ele vai colocar o custo desse jeito.
E aqui vai ser o Pre-Activate. E vamos ver se está funcionando ainda. Observem que agora a descida do gradiente ela está mais suave e não convergiu. Ele não chegou no custo zero. Olha só que está errado aqui essa parte. É claro, a gente tem um erro aqui, ó, porque a gente tem que elevar a subtração do erro, 1 menos o erro ao quadrado. Então, isso dá uma descida aqui suave do gradiente. Outra coisa que pode estar causando isso é o dataset. Então, se a gente rodar tudo de novo, a gente pode testar outro dataset. Também não... Esse daqui até piorou. Ó, mas, veja, apesar de estar com um custo alto, ele conseguiu convergir para acertar todas as amostras de treino. Aqui ele baixa até um certo ponto, não zerou. Nem sempre o Adaline ele vai zerar a função de custo. Isso aí é também um padrão, né? Porque ele vai fazer algo parecido com uma regressão, né? Não exatamente. Aqui, se a gente quiser fazer uma comparação, né? Vamos tirar esse daqui, vamos fazer um treinamento com o Adaline. Outro treinamento a gente faz com o custo Perceptron. Veja que o custo dele aqui é bem mais fechado, né? E aqui a gente pode fazer um com Hind Loss também, que foi bem mais rápido para convergir, bem menos iterações. Então essa aqui é outra opção que a gente tem para usar, que é Adaline. Essa parte. Outra forma que não usa iteração nenhuma é a equação normal, é uma forma fechada. Aqui a gente vê duas apresentações de como se calcular o peso. Nesse caso aqui, essa matriz é chamada de pseudo-inversa. Essa aqui é a fórmula para calcular, transposta da matriz de dados, né, no caso do x, vezes ele mesmo, a inversa dela vezes a transposta do x, né, nossa matriz de dados, dá a nossa matriz pseudo-inversa. Essa pseudo-inversa multiplicado com o y, ele faz uma regressão linear. Quando a gente passa esse resultado por uma função de ativação, a gente encontra, sem passar por a função de ativação, a gente pode colocar o w e usar esse w passando na função de ativação para dar o resultado. Essa fórmula de baixo aqui, ela está mostrando como fazer já regularizado isso. Além dessa parte, a gente pode usar essa nova implementação para implementar uma regressão logística. O Perceptron ele vai funcionar como uma regressão logística se a gente utilizar a sigmoide como função de ativação. E, é claro, a gente tem que fazer a atualização dos pesos de forma diferente, assim como temos que fazer o cálculo da função de custo de forma diferente. Dependendo da função de custo que a gente está usando, a gente vai ter uma apresentação diferente no hiperplano por causa da importância que é dada em cada tipo de erro que acontece. Aqui só um exemplo mostrando um comparativo do Perceptron, Adaline, Hind Loss e a regressão logística. Isso aqui é para uma amostra só, apenas um exemplo
e como que é a função de erro para esse um exemplo, dependendo de como ele é classificado. Não é? Essa pontilhada aqui, a do perceptron, ele vai diminuindo o custo do erro até zero e depois ele mantém esse custo em zero. A Range Loss, ela faz um pouco diferente, né? Se você for pegar aqui a Range Loss, ela atrasa um pouco e ela ainda dá um pouco de penalidade, mesmo quando acerta por pouco o elemento. Então, a partir dessa margem de 1 é que ele zera tudo. O Adaline é o único que prejudica por acertar demais. Veja aqui que ele faz uma volta por acertar demais. A regressão logística, o acertar demais, ele prejudica um pouquinho, mas não tanto. No caso do Adaline, se acerta demais, ele acaba prejudicando aquele hiperplano. Né? Mas não significa que é um algoritmo que não deve ser testado. Isso tudo tem que ser verificado. Então aqui a gente finaliza, né, o estudo do Perceptron. E se você ficou com alguma dúvida, por favor, deixe um comentário aí que eu possa explicar isso no próximo vídeo.